Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos em nome de Deus e de Jesus, com muita gratidão pela oportunidade. Vamos iniciar a nossa palestra elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, rogando a Ele o amparo, principalmente, Senhor, aqueles que passam pelas provações mais dolorosas, dando confiança, entendimento, que a Tua paz, Senhor, nesse instante, envolva a cada coração necessitado. Conforta aqueles que estão ali angustiados e em sofrimento nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos fazer então a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item sobre a melancolia. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não a busqueis nesse mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos sobre vós, desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Vejam, vamos aí conversar um pouco sobre essa colocação dos benfeitores amigos. Melancolia é uma vaga tristeza que se apodera dos nossos corações. Isso, em determinados momentos, acontece com todos nós. É um abatimento, um desânimo, que momentaneamente pode acontecer.
é natural. No estágio evolutivo em que estamos, espíritos ainda imperfeitos em evolução, tem momentos que nós temos algumas reflexões e sentimos sim uma vontade de estar em outro lugar, um lugar melhor. Então é natural que tenhamos essas sensações. O que não podemos deixar é que esse sentimento cresça e se torne ali uma apatia muito profunda que nos paralise. Então vamos refletir um pouco sobre todas essas sensações e como estão os nossos pensamentos, né? Nesse momento. Como está aí a nossa sensação em relação à vida? Muitos já estavam depressivos devido ao que já vinha acontecendo no mundo, no nosso país, não aceitando determinados acontecimentos, não encontrando respostas para todas essas situações, muitas vezes dolorosas. Também em função da existência que levamos nesse mundo, podem surgir pensamentos pessimistas, de tristeza, que nos levam a quadros depressivos. Se não reagirmos a esse estado com pensamentos otimistas, tais pensamentos enfermiços podem nos levar até a desistência de viver. Então é muito perigoso, sim, né? Deixar que esses pensamentos se ampliem. Por isso que é importante estarmos observando, combatendo e buscando ajuda. Importante também lembrarmos que quando a pessoa sofre de um estado depressivo por muito tempo, muito intensamente, pode haver aí uma questão clínica e muitas vezes é necessário que ela precise de uma avaliação médica e fitoterápica também. Então é muito importante que nós reconheçamos que precisamos de ajuda e que não significa fraqueza. A própria depressão, como a dependência química, elas são consideradas doenças hoje pela medicina. E como doença, ela precisa de tratamento. Geralmente o tratamento é multifatorial, né? Isso inclui uma parte clínica, psicológica, psiquiátrica e também espiritual. Quaisquer que sejam os seus problemas, os pensamentos, como estes, por exemplo, eu preferia estar morto, eu não posso fazer mais nada, não tem jeito, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, sou um peso para os outros, todos são felizes, menos eu. Pensamentos assim é um sinal vermelho de que não estamos bem. E aí é a decisão de buscar ajuda. O portador de uma dor física tem um profissional para atendê-lo, né? E o transtorno psicológico e espiritual também temos que buscar ajuda em grupos de apoio, com psicólogos e também nas instituições religiosas. Na casa espírita, nós temos as sessões, os passes, os tratamentos em grupos e individuais, quando necessários, que auxiliam a todos que se encontram fragilizados emocionalmente e espiritualmente. E a doutrina espírita, ela nos traz muitas informações a respeito do porquê de todos esses acontecimentos. O planeta Terra está passando por um momento de transição. Hoje, ele é um mundo de provas e expiações e passará a ser um mundo de regeneração. Para que isso aconteça,
é necessário passarmos por algumas situações que irão provocar mudanças físicas e comportamentais daqueles que habitam esse planeta. Então, tudo isso faz parte do processo de transformação, de evolução dos mundos habitados. E todos nós que nascemos aqui nesse planeta, nesse país, temos algo a aprender ou a resgatar. À luz da reencarnação, das vidas sucessivas, conhecendo também a lei de causa e efeito, que são princípios doutrinários da doutrina espírita, encontramos as respostas do porquê da dor, do porquê desse tipo de provação que a humanidade tem que passar. Infelizmente, nesse estágio evolutivo que estamos, tem momentos que um sentimento de melancolia nos invade o coração, como nos disse ali o Evangelho. Temos sensações de desânimo, impotência, tristeza, e essas sensações são comuns em nossos espíritos em um mundo como esse, de provas e expiações, como é o planeta Terra. É a nossa alma que é eterna, está em evolução e ela anseia por uma liberdade. É um desejo de estar em um lugar melhor. Só que não podemos ainda estar nesse lugar tão desejado. O nosso lugar é aqui, é o hoje, é o agora. Precisamos primeiro resgatar os débitos para poder aspirar um mundo melhor no futuro. O que não pode acontecer é que esse sentimento tome conta do nosso coração e nos desanime, nos paralise, até o ponto de desistirmos de viver. Então precisamos tomar muito cuidado, pois a melancolia pode evoluir para a apatia, ou seja, o sentimento de desprezar tudo e com todos. Nós queremos nos afastar, não conviver, não ter vontade de viver. Aí é um perigo. E se não tomarmos cuidado, isso acontece. Sabendo que a vida terrena é um ciclo que se encerra, sempre teremos a chance de renovarmos, conforme amadurecemos espiritualmente e intelectualmente. Devemos reunir em nosso ser, mesmo com os desafios, toda a força para se recuperar ou superar os problemas que aparecem. Nosso espírito já é equipado com essa habilidade de conquistar uma vida melhor. Nós somos filhos de Deus. Temos o potencial divino em nós. Buscai e achareis. Lembram-se dessa colocação do nosso Mestre Jesus? O Evangelho nos aconselha a não procurar a felicidade nesse mundo. Nos fala sobre a felicidade que nos aguarda no mundo espiritual, segundo suas obras. Prestemos atenção a esse fato. Tudo que vives está caminhando para a sua evolução e o tempo todo estamos sendo amparados. Temos um espírito protetor que está ao nosso lado durante toda a encarnação, nosso anjo da guarda. Recebemos amparo dos benfeitores amigos que nos conduzem. Esse momento agora que estamos aqui conversando, com certeza é um auxílio que recebemos da espiritualidade amiga. Não é por acaso que você e eu estamos aqui, ouvindo esta palestra. Por isso, tenha paciência e resignação, o que significa que deves ter absoluta certeza que a vida continua. Somos eternos. A morte não existe. Não existe o fim. Então, não adianta tentar fugir de nenhuma situação difícil. Tudo tem uma razão de ser. As provas, as expiações, as dores fazem parte da nossa evolução, do nosso aprendizado.
e um dia retornaremos à nossa verdadeira morada, que é no plano espiritual, vitoriosos, felizes, porque soubermos combater as dificuldades e vencemos a batalha. E o sentimento de dever cumprido nos traz a paz do coração. Então, desistir de nada, jamais. Deves lembrar também que tens uma linda missão aqui na Terra. E esse objetivo pode ser desempenhado com a sua família ou com os compromissos, deveres que Deus lhe confiou perante a sociedade. Acredite que tudo acontece por uma razão. Aquela frase, tão muitas vezes repetidas, Deus está no comando. Ela é verdadeira e libertadora. Ele está no comando, Ele está no leme. Não estamos desamparados, nada nos faltará. Pedi e obtereis. Não será fácil, mas conseguimos sim vencer todas as dificuldades e valerá a pena. Se sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Nos orienta o Evangelho de Jesus. Saiba que a vida terrena poderá lhe trazer amarguras, mas enfrente todas elas com coragem, pois a recompensa será incalculável. E o caminho para sair desse estado depressivo e não deixar que esses pensamentos tomem conta do nosso ser e nos paralise, é, em primeiro lugar, elevar o pensamento a Deus. Ele é nosso Pai, Ele conhece as nossas mazelas e angústias. Com toda a fé e sinceridade, peça força, coragem para prosseguir vivendo com resignação, manter a esperança e fazer de tudo para melhorar a vida. Avaliar, se questionar o porquê dessa tristeza. Tem motivos verdadeiros para estar assim? Quem hoje em dia não sofre? Quem não tem problemas sérios a resolver? Quem não carrega uma cruz pesada? Por que então somente você não iria conseguir vencer as suas? Acredite, é possível sim. É preciso parar para pensar e buscar uma solução. Todos os problemas da vida têm solução e tudo passa. Tem um trecho de uma prece muito conhecida, utilizada aí pelos grupos de apoio dos Alcoólicos Anônimos, Oração da Serenidade, que justamente nos alerta com essa reflexão. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar e coragem para modificar aquelas que podemos e principalmente sabedoria para distinguir umas das outras. Quanto ensinamento encerra nesta colocação? É isto. Tem situações na vida que não dependem de nós. Temos que aceitar. Por alguma razão estamos vivenciando. Com certeza é um resgate ou um aprendizado. E as que dependem da mudança do meu comportamento, das minhas escolhas, eu vou lutar para que isso aconteça. Esse é o segredo para que a gente consiga administrar tudo que a vida nos apresenta. Se olharmos desta maneira, com certeza vamos conseguir vencer sim os obstáculos. E o remédio para acabar com todo esse estado de espírito é mudar a nossa atitude mental. Importante, sempre que nos sentirmos deprimidos, é pensar positivamente para sair desse estado e, sobretudo, manter o bom
ânimo. Lembram-se das palavras de Jesus? Uma de suas frases: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus quis dizer ali que devemos nos colocar na posição de alegria, de coragem. Passaríamos por provações? Sim, todos nós. Mas ao invés de chorarmos ou nos desesperarmos, vamos encontrar forças na prece, porque o cristão, conhecendo o Evangelho, sabe do porquê das aflições e que não são eternas, são momentâneas. Espero que eu tenha conseguido transmitir a mensagem para todos. Muito importante alimentarmos a nossa alma com essas informações, porque assim encontramos as respostas. Agradeço muito a atenção e fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. Hoje eu trouxe do livro Diretrizes de Segurança, que é um livro de perguntas e respostas, algumas questões sobre a mediunidade. Tá? Que essas perguntas são respondidas ora por Divaldo Franco e ora por Raul Teixeira. Tá? Então, a pergunta número 1, qual a finalidade da mediunidade na Terra? Por que essa mediunidade? Qual a importância? Por que temos essa oportunidade de poder desenvolver e trabalhar essa mediunidade? O Divaldo que vai responder. A mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Bênção de Deus que faculta manter o contato com a vida espiritual. Graças ao intercâmbio, podemos ter aqui não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio de resgatarmos com eficiência, com competência, os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. É graças à mediunidade que o homem tem a visão antecipada do seu futuro espiritual e, ao mesmo tempo, o relato daqueles que o procederam, que vieram antes dele, na viagem de volta à erraticidade. Tá? A erraticidade é o estado temporário em que os espíritos se encontram no plano espiritual. Tá? Então, quando o espírito está no plano espiritual, ele está na erraticidade, trazendo-lhe informações seguras, diretrizes de equilíbrio e a oportunidade de refazer o caminho pelas lições que ele observe do contato mantido com os desencarnados. Tá? Então, é uma oportunidade que nós temos de trabalhar nas melhorias, auxiliando o nosso próximo. É uma oportunidade que nós temos de resgatar os nossos débitos do passado, tá? Que Deus nos concede. Tá? É uma oportunidade do aprendizado necessário para as nossas buscas, é um despertar para novas possibilidades, enfim. Então, as possibilidades de melhoria, né, elas são grandes. Então, a finalidade é sempre visando o nosso bem, visando o nosso aprendizado. Tá? Tem até o trecho do livro do Irmão X, onde o médium relata que ele estava com muitas dificuldades, ele se reconhece no plano espiritual, que ele tem muitos débitos para rever, muitas situações, enfim, porque ele tomou atitudes difíceis. Então ele pede à espiritualidade que ele venha com algumas deformidades na matéria como uma forma de prova. E a espiritualidade concede a oportunidade da mediunidade, de ele poder trabalhar e desenvolver essa mediunidade para que ele possa auxiliar esses irmãos no qual ele teve algum débito ali no passado. Tá? Então é sempre visando o nosso bem. Mediunidade é para visar o nosso bem, a nossa melhoria, a melhoria do nosso meio. É uma oportunidade, tá? Uma oportunidade que Deus nos concede, ok?
Assim, a mediunidade tem uma finalidade de alta importância, porque é graças a ela que o homem se conscientiza das suas responsabilidades de espírito imortal. Então, com certeza, todos nós somos espíritos vivendo em uma passagem carnal, temos as nossas necessidades, temos as nossas possibilidades, então, com certeza, vem para contribuir. Conforme afirmava o apóstolo Paulo, se não houvesse a ressurreição, ou seja, o ato de ressuscitar, de ressurgir através das encarnações que a doutrina nos ensina, nós aprendemos a questão de reencarnarmos. Então nós reencarnamos, passamos por uma experiência carnal, regressamos ao plano espiritual, nos preparamos e regressamos até através de uma nova reencarnação, com novas necessidades e oportunidades. E aí Paulo fala sobre a questão da ressurreição do Cristo, para nos trazer a certeza da vida espiritual. De nada valeria a mensagem que ele nos deu. Então, naquele episódio da vinda do Cristo, enfim, ele ressurge, ele na verdade, como Espírito, trazendo a questão da continuidade da vida, porque ele falava, Jesus, através das parábolas, falava sobre a questão do reino não ser deste mundo, enfim, da felicidade que estava guardada, da nossa verdadeira pátria, enfim. Então, com certeza, o estudo, essa oportunidade que a gente tem de poder adentrar nesses conhecimentos doutrinários, poder saber um pouco mais sobre nós, sobre a nossa mediunidade, é uma oportunidade de sabermos sobre as questões referentes à vida após morte, ou seja, a nossa verdadeira pátria, Isso é muito importante, é um libertador de consciências, Então, com certeza poderemos renovar nossa esperança, nossa fé, sabendo que teremos oportunidades de recomeçar, mas dando muita importância para o dia de hoje, ok? Então, a segunda pergunta que eu separei aqui há mediunidades mais importantes que outras? E médiums mais fortes que outros? Ou seja, um médium é melhor, ou um médium é mais capacitado, ou um médium tem mais, enfim, mais do que outro? E há mediunidades que são mais importantes que a outra? Aí o Raul Teixeira que vai responder. Verdadeiramente não pode haver mediunidade mais importante que outras, nem médiums mais fortes que outros. Isso é muito importante, vou até repetir aqui para nós. Verdadeiramente não pode haver mediunidade mais importante que outras e nem médios mais fortes que outros. Pelo simples fato de que todos nós somos individualidades e como tal temos necessidades, como já foi falado anteriormente, temos nossas necessidades reencarnatórias, E por isso que se temos a oportunidade do trabalho, do desenvolvimento da mediunidade, ela se difere de cada um de nós por causa dessa individualidade que somos. Existem médiums e mediunidades. Segundo Paulo de Tarso, existem os dons e ele se refere à visão, à audição, à cura, à palavra, ao ensino. Mas disse que um só é o Senhor. Então, há muitas formas de mediunidade, muitas formas de desenvolvimento da mediunidade para o trabalho, porém, há um Jesus, há um direcionamento que, na verdade, é o amor. Tem que ter sobre a questão da mediunidade, é muito importante para nós termos um direcionamento, Então, um exemplo, algo a seguir, e com certeza será Jesus Cristo, Pelos seus ensinamentos de amor, a forma como ele se direcionava ao próximo, a forma como ele recebia, enfim, todas as pessoas. Então isso é a caridade, isso é o amor. Então a mediunidade é da mesma forma. Nós temos que utilizar ela da melhor maneira, mas tendo um direcionamento para ela para dar uma forma, um conteúdo melhor. Então com certeza Jesus Cristo será sempre o nosso exemplo. Seguimos os ensinamentos do Mestre, é muito importante. Eles provêm da mesma fonte. Os indivíduos que psicografam, que se psiconizam, que materializam, não poderiam todos realizar um trabalho
apostolar, tá? Um trabalho de virtude, um trabalho que dê frutos, algo que seja realmente produtivo na realidade que se encontra. Então, se, como já disse, não tivermos esse direcionamento de Jesus, enfim, dos ensinos doutrinários, se não dermos uma forma para essa mediunidade, que se por si só ela é neutra, nós precisamos direcionar ela para um caminho, tá? Com certeza ela não vai dar os frutos que realmente ela pode nos trazer. Tá? Não é o número de possibilidades que dá importância ao médium. O que engrandece espiritualmente o médium é aquilo que ele faz com os dons que possua. Então não é ter várias possibilidades de trabalho na mediunidade, mas é a forma no qual nós dirigimos a oportunidade que nós temos do trabalho na mediunidade, de se direcionar essa mediunidade. Tá? Então nós não temos que nos preocupar. Mas eu queria poder ter a oportunidade de ter uma vidência, mas eu só consigo ali desenvolver um trabalho na psicografia, mas eu, queria trabalhar na psicofonia, enfim, desenvolver um trabalho nessa questão. Então, se nós olharmos muito essas questões, deixamos de nos atentar àquilo que Deus nos possibilitou no momento do trabalho. Então, nós temos que fazer com que essa faculdade, na qual nós temos a oportunidade de poder desenvolver e trabalhar, que ela dê bons frutos. Tá? E não se preocupar se somos melhores, ou se nós estamos desenvolvendo um trabalho melhor que determinado médium, ou que se há um médium que é mais forte que o outro, não. Pelo contrário. Tá? Então, temos que buscar um outro caminho. Verificamos que a importância do médium localiza-se na honra que tem de poder servir. Isso é o mais importante. Na honra de poder servir. Tá? Então, como nós estamos referente a essa oportunidade que estamos recebendo. Refletir sobre os caminhos, refletir sobre tudo que nós aprendemos, refletir sobre essa oportunidade que eu tenho, né? Seria um acaso, né? Então, com certeza um acaso não seria, né? Porque nós aprendemos que nada é um acaso, tudo há uma razão de ser, tudo há um porquê. Tá? Então nós precisamos apenas buscar as respostas que nós procuramos em nós, para o que está acontecendo conosco, é uma reflexão, e assim tomar as devidas atitudes, enfim, mudar. Tá? Isso é o mais importante. Aí, com certeza, encontrando essas respostas, o ato de poder servir, de poder ser útil, participando ali, através da mediunidade que nos é concedida, de um trabalho de importância, de resgate de um irmão que é necessitado, é um irmão nosso que é necessitado, assim como nós somos, assim como essa oportunidade que nós estamos recebendo através da mediunidade dos trabalhos é da misericórdia do Pai. Tá? Não existem médiuns mais fortes que outros na doutrina espírita, mas sim os que são mais dedicados que os outros, que estão mais cheios de fervor, que têm mais vontade que os outros, que estão renunciando à matéria e efetuando o esforço do autoaprimoramento mais que os outros. Isso ocorre, e é esse esforço para algo mais alto que confere ao médium ou a outro servidor qualquer melhores condições de estar à frente da lide, à frente do trabalho. Mas isso não significa que o que venha na retaguarda não poderá alcançá-lo, realizando os mesmos esforços. Tá? Então é muito importante, né, o que o Raul nos diz aqui. Aqui a nossa dedicação, a nossa busca pelo conhecimento, o aprimoramento, isso é muito mais importante. Tá? Então, se dedicar sobre essa questão da mediunidade, assim como em outras áreas da nossa vida, assim como os nossos estudos, enfim, na escola, por exemplo, em uma faculdade, assim como buscamos uma graduação, na questão da mediunidade não deveria ser diferente. Tá? Nós devemos aprimorar, estudar para podermos compreender. Tá? Então, devemos estudar para poder compreender o fenômeno em si e o que acontece conosco. Tá? Então, refletirmos sobre esses ensinamentos, buscarmos esse aprimoramento através do estudo, através da vivência,
da nossa força de vontade, da nossa perseverança. Isso é muito importante, porque obstáculos, assim como em qualquer área da nossa vida, nós teremos também no campo da mediunidade. Mas a nossa perseverança em buscar as respostas que nós precisamos, tá? Porque isso vai trazer os frutos que necessitamos. Conversando oportunamente com um grupo de amigos, o nosso venerável Chico Xavier dizia para os companheiros que questionavam que o dia em que não chorava, não vivera. Tiramos as conclusões disso que quanto mais se alteia, mais se ergue a mediunidade, colocando aquele que dela é portador numa posição de destaque, numa posição de claridade. Naturalmente os que não desejam a luz, mas atirarão pedras à lâmpada e tentarão quebrá-la, quando não desejam derrubar o poste que a sustenta. Então, com certeza, estudando através da doutrina, a questão das reencarnações, a questão dos débitos, enfim, das situações difíceis que também trouxemos aí no nosso passado, além das coisas boas. Então vamos se deparar com muitos irmãos que ainda não estão interessados nas nossas melhorias, nas buscas que estamos fazendo, tá? Mas com certeza a forma como nós lidarmos, né, buscarmos lidar com tudo isso, vai fazer um diferencial para nós e com certeza também chega a esses irmãos de certa forma, tá? Então uma atitude no bem, uma atitude de vontade, com muita força de vontade, buscando as melhorias, a compreensão, isso com certeza de alguma forma chegará a esses irmãos também. Lógico que cada um tem o seu tempo de ver, de sentir e de lidar com tudo isso, tá? Mas não deixa de ser uma atitude boa, tá? E no tempo certo ali trará o auxílio necessário a todos. Daí o médium mais importante ser aquele que mais disposto esteja para enfrentar essas lutas em nome do Cristo. Médium de Deus por excelência, o mais importante senhor da mediunidade que nós conhecemos. Com certeza. Quando nós predispomos a trabalhar essa mediunidade, a seguir os ensinamentos, procurar compreender os ensinamentos de Jesus, procurar pô-los em prática, trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia, enfim, como tem o nosso esforço, tá? Não há só irmãos que estão interessados que nós não sigamos adiante neste caminho, pelo contrário, nós recebemos um apoio muito grande, tá? Há muitos amigos nossos que também estão interessados nas nossas melhorias e estão nos amparando. E estaremos sempre em auxílio, né, trabalhando junto com o Mestre. Tá? Então, importante a nossa vontade, a forma como nós estamos lidando com tudo isso, que vai ser levado em consideração. Tá? Então, se nós cairmos, vamos levantar, vamos continuar adiante. Se não há compreensão sobre algum tema de estudo, vamos buscar o esclarecimento. A doutrina ela é tão rica neste campo. Tá? Temos os livros da codificação de Allan Kardec, e Livro dos Médiuns, dos Espíritos, do Evangelho, enfim, é uma série aí de livros. Temos os livros de André Luiz e outros tantos que também trazem a questão da mediunidade, exemplos de irmãos que já enfrentaram as lutas e hoje tem um pouco mais de equilíbrio, mas que também não nos deixam de auxiliar, enfim, tudo está aí para nós. Nós temos que buscar fazer a nossa parte, isso é o mais importante. Tá? Não caberá nenhum desânimo e nenhum de nós outros que ainda nos localizamos numa faixa singela de mediunidade, galgando, dando os primeiros passos. Isso porque já ouvimos companheiros que gostariam de receber mensagens, como o Chico recebia, desejariam receber obras daquele talante, desejariam ser médiuns de envergadura, de importância desse ou daquele companheiro que se projeta na sociedade, mas desconhecem a cota de sacrifícios diários, de lutas, de lágrimas, de renúncias, e que eles têm de se predispor, né? Eles têm que se dispor, eles têm que estar atentos, buscando essas melhorias e a se dispor também. Por isso, em Espiritismo, não há médiuns superiores a outros, nem mediunidades mais importantes que outras. Existem, então isso aqui é muito importante, existem oportunidades para que todos nós
tomemos a charrua, o arado, a nossa vontade, tá? A charrua da evolução sem olhar para trás, crescendo sempre. Então ele disse aqui uma verdade, isso é muito importante de se falar, de nós ressaltarmos aqui. Porque, mas eu gostaria de receber os espíritos, ter comunicações de espíritos veneráveis. Eu queria ter isso, mas o trabalho tem que ser de tal forma, e acabamos olhando por esses médios que acabam tendo um pouco de destaque, enfim, que nós conhecemos, como o Chico, que é dado aqui o exemplo do nosso querido amigo Raul Teixeira, mas desconhecemos as lutas, que são grandes. E a pergunta que fica é, será que estaríamos preparados para enfrentar essas lutas? Então devemos refletir muito sobre isso. Ou será que deveríamos dar valor às nossas lutas, pequenas ou grandes que sejam, mas com o nosso esforço, nossa boa vontade, nos exemplificando nos ensinamentos do Mestre Jesus, aproveitando essas oportunidades que temos através dos estudos da doutrina, da mediunidade, se temos essa possibilidade de podermos trabalhar ostensivamente, ou seja, diretamente essa mediunidade em favor de nós mesmos, tirando os aprendizados necessários, em auxílio do nosso próximo, nos predispondo ali sermos aprendizes da prática do amor e da caridade, segundo o Mestre Jesus nos trouxe. Então que possamos fazer essas perguntas, uma reflexão de cada um de nós, não nos apegarmos à questão das culpas, ao contrário, mas sim nos possibilitando melhorias, tendo as portas abertas para novas buscas. Isso é o mais importante. É isso que a doutrina espírita nos traz. É isso que Jesus nos traz. A esperança e a renovação a todo momento. Isso é muito importante, tá? Então, não há quem seja mais ou menos médium, melhor ou que tenha as melhores faculdades. O mais importante é a forma que nós estamos agindo com aquilo que nos está sendo ofertado por Deus, em nosso favor e em favor do nosso meio, tá? E através da nossa boa vontade, na nossa disposição, isso aqui vai ser levado em consideração. Portanto, vamos em frente, queridos amigos, aprendendo junto, trabalhando juntos como uma família que somos, de encarnados e de desencarnados, tá? Então, vou parar por aqui. Daqui a 15 dias eu regresso. Irei trazer mais algumas perguntas desse livro, porque ele é muito rico, tá, em detalhes nas questões da mediunidade, tá bom? Então, desejo a todos aí que tenham uma ótima noite e que fiquem com Deus. Então vamos encerrar com uma prece juntos, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos da presente encarnação, agradecendo a Deus pela oportunidade de podermos estudar, de nos ingressarmos nesses estudos tão necessários à nossa evolução e às nossas melhorias. Nossas vibrações de amor pela casa que nos acolhe, por todos os trabalhadores que lá se encontram, encarnados e desencarnados, e pelo planeta no qual vivemos, que nos recebeu e que nos possibilita tantas oportunidades. Ampara-nos, Senhor, que possamos ter força e coragem para seguirmos adiante esses caminhos que nos são ofertados. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Obrigado a todos e boa noite.